Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, faz um bom tempo que eu não apareço por aqui, mas é minha saudade de estar aqui com vocês e hoje nós vamos ter uma aulinha de física. A gente vai comentar um pouquinho sobre trabalho, potência, tipos de energia, energia mecânica, teorema da energia cinética e também um pouco sobre conservação de energia, transformações e energia dissipativa. Tudo isso na aula de hoje. A aula de hoje vai ser uma aula um pouco mais simples. É mais uma aula de revisão para nossa prova de sábado, que vai ser no dia 17 de setembro, beleza? Do ano que eu tô gravando, que é 2022. Então é o seguinte, galera, pra gente começar a fazer nossa revisão para nossa prova, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é acerca de trabalho. O que significa trabalho? Trabalho é basicamente a energia que é transmitida por uma força. Energia que pode ser dada a um corpo ou retirada de um corpo. Então, por exemplo, eu peguei aqui um belo cachorrinho e esse cachorrinho está sendo puxado por esse homem. Esse homem vai estar fazendo uma força F, vai tentar puxar o cachorrinho. Galera, a energia que vai ser transmitida por essa força chama-se trabalho. E é o trabalho de uma força. Então você vai ter o trabalho, por exemplo, da força peso, o trabalho da força normal, o trabalho da força de atrito, é o trabalho de uma força. Nesse caso aqui, é o trabalho da força F. Repara que esse cara aqui vai estar transmitindo uma energia para esse cachorro, que vai fazer com que ele eventualmente seja puxado e ele acabe fazendo um certo deslocamento. Então, o que seria trabalho? É basicamente a energia que é transmitida por uma força. Energia que pode ajudar um movimento, isso a gente chama de trabalho motor, é aquele que é favorável a um movimento, ou ainda trabalho resistente. Quer um exemplo de trabalho resistente, aquele que não é favorável ao movimento? Pega, por exemplo, a força de atrito. Então perceba o seguinte, a força de atrito vai pegar um pouquinho da energia que está sendo tida por esse cara aqui, ó. Perceba o seguinte, esse rapaz aqui vai fazer uma força, só que o cachorro meio que vai ficar sendo arrastado por ela. Repara que vai ter uma certa resistência. Essa resistência vai ser justamente a nossa força de atrito. Tudo bem? O trabalho da força de atrito que vai retirar um pouco da energia, beleza? Eu falei de maneira muito simples o que é trabalho, porque senão é o principal foco da nossa aula. Depois, aqui no canal, vai ter um vídeo sobre trabalho, falando um pouquinho mais sobre ele, mais aprofundadamente. Inclusive o material tá pronto, falta somente gravar o vídeo. Mas é isso que você tem que saber sobre trabalho. Uma outra coisa, trabalho é medido em joule. Joule é uma unidade de energia. Então sempre que você for calcular trabalho, for calcular essa energia transmitida por uma força, você vai calculá-la em joules. Tudo bem? Beleza, até aqui tudo bem. Só que tem uma coisa que eu não falei pra vocês. Só deixa eu desenhar aqui o deslocamento, porque o cachorrinho vai deslocar. Só que tem uma coisa que eu não falei pra vocês. Inclusive somente aqui, ó. O trabalho da força de atrito meio que seria a pressa e direção aqui. Beleza? Uma outra coisa, tá? O trabalho, ele é uma grandeza escalar. Até mesmo porque a energia não tem, por exemplo, sei lá, uma direção. Não tá indo pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Você tem uma energia que é positiva e uma energia que é negativa. Tudo bem? Isso você tem. Um trabalho que é positivo, um trabalho que é negativo. Agora você não tem, por exemplo, um trabalho que é para cima e para baixo, um trabalho para a esquerda e para a direita. É disso que o trabalho não é uma grandeza vetorial, ele é uma grandeza escalar. Lembre-se que uma grandeza escalar é aquela grandeza que pode ser bem compreendida apenas com o seu valor, junto com o sinal e a sua unidade de medida. E trabalho é uma grandeza escalar. Então eu me equivoquei quando eu falei força de atrito aqui, mas enfim. Só que a força de atrito é fazer um trabalho resistente, tá bom? Galera, só que para que haja trabalho, primeiramente tem que ter três coisas. A primeira delas é meio óbvia, uma força. Então, para que haja trabalho, tem que ter força. Então vamos anotar aqui, ó. A primeira coisa seria uma força. Uma outra coisa, tem que ter deslocamento. Por exemplo, eu tenho aqui o meu LeBron James, tudo bem? Aqui é um bonequinho Funko Pop, né? Os clássicos bonequinhos, eu substituí Albert Einstein. Ele tá bem ali em cima. Vamos supor que eu tô fazendo, vamos supor que isso aqui seja o chão, eu tô fazendo uma força aqui no meu LeBron James. Tem trabalho aqui? Beleza, tem força. Agora o LeBron tá tendo um deslocamento? Ele tá indo pra frente? Tá indo pra trás? Pra cima? Pra baixo? Não. Se não tá tendo deslocamento, não tem trabalho. Agora, se eu pegar o LeBron James e fizer uma força pra frente, meio que arrastando ele, agora sim vai ter trabalho. Por quê? Porque tem força e tem deslocamento. Só que aí tem um porém. Tem um porém, tem um porém, tem um porém. Tem uma terceira condição para que haja trabalho.
que é o seguinte: a força e a direção, no caso do deslocamento, eles têm que ter a mesma direção. O que significa isso? Vou pegar aqui o exemplo do cachorro, tudo bem? Aqui, ó, o exemplo do cachorro. Repara que aqui eu tenho uma força que está inclinada. Uma força F que está inclinada. Perceba o seguinte: se a força F está inclinada, a gente pode decompor ela. A gente pode fazer com que surja Fx, que eu vou desenhar bem aqui, e também Fy. Tudo bem? Que são as componentes dessa força F. Caso você não consiga entender muito bem a questão das componentes, dê uma olhada aqui nas outras aulas do canal, tudo bem? A gente falou um pouquinho sobre plano inclinado, que a gente viu muito isso, então caso esteja com dificuldade, dá uma olhadinha naquela aula lá, beleza? Mas é o seguinte, repara que tem Fx e Fy. Agora, repara que a única que está na mesma direção do meu deslocamento é o Fx. Gente, direção pode ser tanto para frente quanto para trás, no caso aqui, né, para minha direita ou para minha esquerda, ou para cima e para baixo. Tudo bem? Então, se estiver fazendo um deslocamento para cima ou para baixo, aí a força, se você fizer, por exemplo, um deslocamento para cima, estiver puxando alguma coisa para cima, aí a força vai ter que estar ou indo para cima ou indo para baixo. Tudo bem? Porque vai ter que estar na mesma direção. Lembra que sentido é para cima e para baixo, esquerda e direita, direção é horizontal e vertical. Então, se eu estou fazendo um deslocamento na vertical, eu vou ter que ter uma força na vertical. Se eu estou fazendo um deslocamento na horizontal, eu vou ter que ter uma força na horizontal. Tudo bem? Então, perceba o seguinte, esse Fx aqui, ele é o único que está indo na mesma direção do meu deslocamento. Repara que o Fy não está indo. Então, a gente pode dizer o seguinte, o trabalho da força Fy é nulo, é zero. Tudo bem? Então, o trabalho de Fy é zero. Quem vai estar fazendo o cachorrinho realmente conseguir se deslocar vai ser o quê? O Fx. Tudo bem? Então é o seguinte, o trabalho de Fy acaba sendo nulo, porque ele vai fazer um ângulo de 90 graus, ó, vai fazer um ângulo de 90 graus com relação ao deslocamento. Tudo bem? Então isso é extremamente importante, beleza? Então tem que ter a mesma direção. Na física, a gente escreve isso da seguinte maneira. A força F tem que ser paralela, né? No caso está na mesma direção do que o deslocamento. Lembre-se que o deslocamento também pode ser representado pela letra ΔS, tudo bem? Então você pode representar deslocamento sendo também ΔS. Agora é o seguinte, eu quero analisar com vocês esse caso aqui. Só uma coisa, para que a gente consiga calcular o trabalho, tem uma fórmula. A fórmula é você pegar essa força e você multiplicar pela distância, pelo deslocamento que o corpo teve. Tudo bem? Então, a fórmula de trabalho é relativamente simples. Trabalho vai ser igual a força vezes a distância. Então, se eu pegar, por exemplo, o trabalho da força-peso, vai ser força-peso vezes a distância. Se for, por exemplo, o trabalho da força normal, vai ser força normal vezes a distância. Se for, por exemplo, trabalho da força de atrito, vai ser força de atrito vezes a distância. Se for, por exemplo, trabalho da resultante, vai ser resultante vezes a distância. Enfim, sempre vai seguir essa ordem, porque é trabalho de uma força. Tudo bem? Então, para calcular o trabalho, a gente calcula da seguinte maneira, beleza? Talvez se terrestre como seno força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Só que essa parte de cosseno seria uma componente. Mas a forma geral é isso, força vezes distância. Tudo bem? Beleza. Agora eu quero que a gente analise uma coisinha aqui. Vamos analisar o trabalho da força-peso. Isso é importante para nossa avaliação. Vamos lá. Eu coloquei um cara de azul e um cara de verde. Na situação que eu desenhei aqui, os dois vão carregar um bloco de cimento. Também vai ressaltar que esse exemplo aqui foi dado pelo professor Luciel, tudo bem? Um grande abraço se você estiver vendo essa aula. E, bom, eu estou pegando esse exemplo para conseguir dar essa aula para vocês, beleza? Então é o seguinte, cada um desses rapazes aqui vão levar um bloco de cimento. Esse bloco de cimento pesa 500 newtons, tudo bem? Então eu tenho a força-peso para baixo de 500 newtons. Então imagina, tem um bloco pesado na sua cabeça de 500 newtons. O que você vai fazer? Uma força para baixo? Para frente? Para trás? Uma força para cima, para que acabe anulando essa força de 500 newtons. Tudo bem? Então o rapaz aqui vai estar fazendo uma força para cima de 500 newtons. Tudo bem?
Agora, esse rapaz aqui de verde vai fazer a mesma coisa. Aqui vai ter um bloco de cimento e vai fazer a mesma coisa, uma força F. Vamos considerar que as duas forças, nesse caso aqui, sejam iguais, beleza? Agora uma coisa, nessa situação, esse rapaz aqui, ele vai subir a escada por meio desses pequenos degraus. E o objetivo dele é chegar aqui no topo. Esse outro rapaz, por sua vez, vai fazer a mesma coisa, só que diferentemente desse carinha bem aqui, ele vai pegar as escadas. Tipo aquela escada do Minecraft, que você vai subindo assim, ele vai pegar essa escada. Agora, eu te pergunto, qual deles vai realizar mais trabalho? Lembre-se que trabalho é a mesma coisa que você pegar a força e multiplicar pela distância, pelo deslocamento. Perceba que o rapaz de azul vai ter que deslocar essa quantia aqui, ó. Vai ter que deslocar essa quantia aqui. Lembre-se que o deslocamento você pode pensar pela letra D ou também pelo ΔS. Para variar, vou usar o ΔS aqui. E esse rapaz aqui de verde vai fazer a mesma coisa, só que ele vai percorrer esse deslocamento bem aqui. Aí eu te pergunto, qual deles realizou mais trabalho? Alguns de vocês podem pensar o seguinte: Pedro, dá para ver claramente que esse deslocamento é bem maior do que esse deslocamento. Então pensa comigo o seguinte, se a força é a mesma, ó, esse cara aqui fez essa mesma força que esse, só que esse cara tem um deslocamento maior. Então pera aí, se trabalha força vezes distância e esse cara aqui fez um deslocamento maior e as forças são iguais, esse cara aqui vai ter percorrido, vai ter feito um maior trabalho. Bem lógico, né? Então esse cara aqui realizou mais trabalho. Errado. Errado. Lembre-se, para ter trabalho tem que ter 3 condições. 3. Tudo bem? Tem que ter, em primeiro lugar, uma força. Em segundo lugar, um deslocamento. E em terceiro lugar, tem que ter a mesma direção. Tudo bem? Perceba o seguinte. Esse deslocamento aqui, ele não tá tudo bem. Para quem assistiu às aulas do Luciel sabe disso. Repara que esse cara a gente pode esmagar, a gente pode decompor, a gente pode comprimir. Então vão surgir duas componentes aqui. Vai surgir, vou colocar isso aqui de laranja. Vai surgir o ΔS Y e o ΔS X. Se você se lembra do que eu falei agora há pouco, você sabe o seguinte. Esse ΔS X está fazendo um ângulo de 90 graus com a força. Perceba o seguinte, você está fazendo um ângulo de 90 graus com a força, significa dizer que esse trabalho é nulo, porque não está na mesma direção. Esse cara aqui está na vertical e esse cara aqui está na horizontal. Logo, perceba que o único trabalho realmente efetivo que vai estar sendo feito é desse aqui. Tudo bem? Esse trabalho, o trabalho dessa componente aqui, dessa força, vai ser nulo. O trabalho que realmente vai estar contando vai ser desse cara aqui, o ΔSY. Então perceba, esse cara aqui vai ter um deslocamento para cima, que é o mesmo porque eles têm a mesma altura que esse cara aqui do lado. Então pera, se o deslocamento agora, se o deslocamento do trabalho agora é o mesmo e a mesma força, os dois vão fazer um trabalho igual. Ou seja, o trabalho da força-peso vai independer da trajetória. Se eu for daqui para cá, se eu for fazer isso aqui, por exemplo, e chegar aqui, o trabalho da força-peso independe da trajetória. Tudo bem? Isso é o que eu queria destacar. Mas aí, não é a principal coisa que eu quero falar desse exemplo, tá bom? Tem uma coisa que é muito presente no mercado de trabalho, no mundo dos negócios, que é o seguinte: tempo é dinheiro, tá bom? Agora eu quero que você imagine que você seja um empresário, tudo bem? Vamos lá, você é um empresário de sucesso, um empresário renomado, e você quer contratar pessoas para que consigam carregar blocos de cimento, tudo bem? Eu te pergunto, qual desses dois rapazes aqui você iria contratar? Olha, você poderia pensar o seguinte, pô, posso contratar esse cara aqui, né? Só que aí vai fazer isso aqui que é mais difícil, ou esse... Lembre-se do seguinte, tempo é dinheiro. Para você, não importa se um vai fazer mais trabalho ou não. O que importa para você é o tempo. Então, o que vai acontecer? Quem chegar aqui primeiro, quem chegar aqui em menos tempo, vai conseguir ser contratado. Mas, Abreu,
qual deles que vai chegar primeiro? Eu não sei. Eu não sei te falar. Até mesmo porque eu não sei o tempo que esse cara aqui vai percorrer isso aqui tudo. Ele pode ir muito devagar ou muito rápido. Isso não tá falando na forma de trabalho. Ou ainda, esse cara aqui pode ir muito rápido ou muito devagar. Eu não sei quem vai chegar primeiro. Então, pensa comigo o seguinte. Tem uma coisa na física chamada de potência. Nesse caso aqui, eu vou querer ver qual dos trabalhadores é o mais potente. O que seria potência? Potência a gente ouve muito em termos de Fórmula 1, em termos de carros, em muito de cavalo, né? A gente vê, por exemplo, HP, CV, que são unidades de potência, mas aqui a gente vai trabalhar com watts. O que seria a potência? A potência é nada mais nada menos que a quantia de trabalho em um determinado período de tempo. Opa! Oxe, minha Siri aqui tá achando que eu tô... Tá, beleza. Apareceu meu Insta aqui, calma aí. Ô, galera, apareceu meu Instagram aqui. Tá, foi mal, ignore aí, por favor. Foi mal, galerinha. Eu tinha falado com esse amigo meu que eu ia fazer uma aula aqui, enfim. É o seguinte, tá bom? Aliás, salve, Gabriel. Abraço, mano. Aliás, é o seguinte. Então, a potência é basicamente a quantidade de trabalho que você vai conseguir fazer em determinado tempo, tá bom? Então, se uma coisa é bastante potente, é que consegue fazer muito trabalho, consegue fazer muita energia em pouco tempo. Tudo bem? Então, se esse cara aqui, ele for mais rápido do que esse cara aqui, a gente pode dizer que ele é mais potente, porque vai estar conseguindo fazer mais trabalho em menos tempo. Tudo bem? Quando a gente fala de potência, é basicamente trabalho sobre o tempo. Aliás, pessoal, vai ter uma outra aula, dessa vez uma aula prática, a gente vai fazer exercícios juntos, que você vai conseguir entender isso aqui de uma melhor maneira. Se você não entendeu muito bem agora, não se preocupe. Assista a segunda parte da aula, que é a parte prática do assunto. Beleza? Mas é o seguinte, potência, então, é a quantidade de energia que vai ser conseguida, vai ser meio que concebida um corpo, retirada de um corpo, em determinado período de tempo. É a quantidade de trabalho que um corpo é capaz de fazer em pouco tempo, em um determinado intervalo de tempo. Então a gente pode dizer que potência seria igual a trabalho sobre o nosso tempo. Tudo bem? Galera, só que eu quero analisar essa fórmula aqui com vocês. Perceba que quando a gente fala de potência é um P estilizado, tá bom? Trabalho sobre ΔT. Repara que trabalho a gente pode escrever sendo a força vezes a distância, assim como a gente viu anteriormente. Ou melhor, a força vezes o ΔS. Tudo bem? Sobre o tempo. Beleza? E agora eu vou falar com vocês o seguinte. Olha que coisa bacana. Perceba que ΔS sobre ΔT é a mesma coisa que algo que você já estudou no passado. Que você estudou lá no 9º ano. Isso, gente, é nada mais nada menos do que velocidade. A gente pode dizer então que potência é a mesma coisa que força vezes a velocidade de um corpo. Então, se um corpo está indo bastante veloz e a força for constante, a potência vai ser maior também. Gente, isso aqui é algo muito legal. Eu vou explicar mais isso aqui na parte da aula prática do assunto, tá bom? Mas é basicamente isso. Potência é quando você consegue realizar mais trabalho em menos tempo. Tudo bem? Uma quantia de trabalho sobre tempo. Tá bom? Então, potência, trabalho sobre tempo. Beleza? Na aula prática, vai ter a segunda parte. Não perca, porque talvez algum detalhe que eu esqueci de explicar aqui vai estar lá. Beleza? Agora, galera, eu quero comentar um pouquinho sobre os tipos de energia que existem. Tá bom? Então, a gente falou um pouquinho sobre a questão do trabalho, que envolve essa questão energética. Só que também, gente, tem fórmulas de energia. Pois é. Fórmulas de energia que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você está correndo, seja na praia, seja no parquinho, jogando basquete, jogando vôlei, quando você corre, você está tendo uma energia. O conceito de energia em si é muito complicado de definir. Porém, tem uma coisa que a gente consegue fazer. A energia a gente consegue ver aonde que ela está no nosso cotidiano. A gente consegue ver, por exemplo, que a energia está presente no movimento. Então, quando você anda, quando você corre, quando você está se movimentando, vai ter uma energia. E essa energia recebe o nome de energia cinética. Lembra lá que cinemática era o estudo do movimento?
Energia cinética, então, vai ser a energia do movimento. Essa energia do movimento é dada pela seguinte fórmula. Lembrando, gente, que isso aqui é uma aula de revisão, vão ter outras aulas mais aprofundadas sobre cada um dos tópicos que a gente está vendo aqui na aula, tudo bem? Isso vai ser gravado posteriormente. Então, a energia cinética ela vai ser igual à massa de um corpo vezes sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, vamos supor que eu esteja correndo. Se eu estou correndo, você consegue calcular a minha energia de movimento. Sempre que tem velocidade, sempre vai ter energia cinética. Repara que a energia cinética depende da massa e depende da velocidade do corpo. E lembre-se, velocidade ao quadrado. Se, por exemplo, eu estou com um corpo aqui e tudo mais, só que eu dupliquei a velocidade, ficaria 2v. Repara que a energia cinética vai ter aumentado em 4 vezes. Olha, repara que aqui, ó, 2v, isso aqui ficaria ao quadrado, concorda comigo? Então ficaria 2v ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa, você pegar 4v quadrado, tudo bem? Repara o seguinte, 4v quadrado. Ficaria massa vezes 4v quadrado sobre 2. Esse 4 aqui a gente pode jogar aqui para o outro lado. Ficaria 4 vezes massa vezes v ao quadrado sobre 2. Perceba que isso aqui é o meu carinha antigo, minha energia cinética primordial, aquela lá que estava antes. Antes de eu ter aumentado minha velocidade em 4 vezes. Agora repara que agora é 4 vezes aquela energia cinética anterior. Então, tome cuidado com esse sinal de expoente, tudo bem? Ele pode prejudicar muito caso você não preste atenção. Lembre-se que sempre é entre parênteses. Seja, por exemplo, reduzir a velocidade pela metade ou duplicou a velocidade, tudo isso tem que estar entre parênteses, tá bom? Então, energia cinética. Então, se eu estou andando por aqui, eu vou ter uma certa energia cinética, beleza? Agora é o seguinte, também tem uma energia chamada energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional ela recebe esse nome por conta do seguinte. Potencial é uma energia que depois ela vai ser meio que... Ela é uma energia armazenada em um corpo, que depois vai ser transformada. Então pensa comigo o seguinte. Por que as coisas caem? Por quê? Receba o seguinte. Se vai cair, vai depois ter energia cinética, concorda comigo? Mas como é que um corpo adquire energia do nada? Como é que, por exemplo, essa caneta aqui, ó. Tá vendo essa caneta? Não vou derrubar a caneta. Vou pegar, por exemplo... Deixa eu pegar aqui, ó. Uma bola de basquete. Ó. Vou pegar uma bola de basquete. Essa bola de basquete aqui, se eu jogar pra baixo, ela vai ter uma energia cinética. Só que como diria Lavoisier, tudo na natureza. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, como é que a bola vai se movimentar do nada? Como é que ela vai ganhar energia para se movimentar? Tem uma energia que é potencial. Uma energia que estava armazenada enquanto a bola estava aqui nessa altura. Essa energia chama-se energia potencial gravitacional. Sempre que tiver altura, sempre que um corpo tiver uma altura, seja 10 metros, 2 metros, 5 metros, ele vai ter uma energia potencial gravitacional. Ele vai estar propenso a cair. Tudo bem? Essa energia potencial gravitacional depois vai ser transformada em energia cinética. Beleza? Na aula prática, a gente vai ver um pouco melhor sobre transformação de energia. No finalzinho dessa aula, eu vou comentar também. Beleza? Então, repara que essa maçã, que eu desenhei bem aqui em cima, essa maçã, ela tem uma energia cinética, porque ela está a uma certa altura em relação ao chão. Tudo bem? Então, lembre-se. Cinética. Para ter energia cinética, tem que ter o quê? Velocidade. Velocidade. Tem que ter movimento. Potencial gravitacional. O que tem que ter? Altura. Abreu, mas qual que é a fórmula da energia potencial gravitacional? A fórmula da energia potencial gravitacional é a mesma coisa, você pegar a massa, multiplicar pela gravidade e pela altura. Então essa é a fórmula da energia potencial gravitacional. Lembrando, vai ter outro vídeo depois falando sobre essas energias passo a passo, tá bom? Aonde que se encontra essa fórmula e tudo mais, beleza? Agora também tem outra energia, chamada energia potencial elástica. Essa energia, eu acredito que seja a mais simples de todas para se entender. Porque essa energia é basicamente quando você comprime uma mola ou quando você estica uma mola. Eu não tenho uma mola aqui em minhas mãos, infelizmente, mas tenta imaginá-la bem aqui, ó. Bem aqui, tudo bem? Se eu comprimir essa mola, eu vou ter uma energia
uma energia elástica. Essa energia chama-se energia potencial elástica. Não esqueça disso. Então, se eu peguei a mola e eu comprimi ela, vai estar com essa energia potencial elástica. Se eu peguei essa mola e eu ampliei ela, vai ter uma energia potencial elástica também. Tá bom? Então, quando tiver molas que vão estar comprindo-se, né, vão estar assim, comprindo, vão estar reduzindo ou expandindo, vai ter energia potencial elástica. Tudo bem? Assim como eu fiz esse desenho. Perceba o seguinte, aqui eu tinha uma mola. Aqui eu tinha uma mola. Essa mola, ela não estava tensionada, estava normal. E aqui tem um bloquinho. Depois, eu fiz uma força e repara que o bloquinho agora comprimiu a mola. Se a mola está comprimida, repara que ela antes estava aqui, ó. Aí ela fez esse deslocamento bem aqui, ó. Antes a mola estava aqui desse tamanho e agora está desse tamanho. Repara que ela teve um deslocamento. Tudo bem? Então, quando a mola for comprimida ou for esticada, vai ter energia potencial elástica. Tudo bem? Qual que é a fórmula de energia potencial elástica? A fórmula de energia potencial elástica é a seguinte. Energia potencial elástica vai ser igual ao K vezes x ao quadrado sobre 2. Pera. Oh, não, calma lá. Abreu. Antes eu entendi. Antes tinha massa, que eu já conhecia, tinha velocidade, que eu já conhecia, tinha coisas que eu já conhecia. Agora, o que seria esse tal de K? O que seria esse tal de X? O K é basicamente uma dureza da mola. Tem molas que são mais fáceis de esticar, tem molas que são mais fáceis de se comprimir. O K representa, gente, a dureza da mola. Tudo bem? Esse K é dado em newton-metros. Então vamos supor que o K é uma constante, tá? É uma constante de cada mola. Cada mola vai ter uma constante. Tudo bem? Cada mola vai ter uma dureza. Então pensa comigo o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma mola e eu quero comprimir ela. Se é em newton-metros o K, repara aqui o seguinte. Newton-metro. Eu vou ter que deslocar tantos newtons, vou ter que fazer uma força de tantos newtons para conseguir deslocar 1 metro. Se for, por exemplo, o K for igual a 100 newton-metros, vou anotar aqui, ó. Se o K for igual a 100 newton-metros, eu vou ter que fazer uma força de 100 newtons para conseguir deslocar 1 metro dessa mola. Tudo bem? Se for 200 newton-metros, eu vou ter que fazer uma força de 200 newtons para conseguir deslocar 1 metro nessa mola. 300 newton-metros, é a mesma coisa. 300 newton-metros, 400, 5.000 newton-metros, tanto faz. Tanto faz. 5.000 newtons para 1 metro, 300 newtons para 1 metro, enfim. Agora, né, tome cuidado. Newton por metro, tá bom? Algumas questões são maldosas, né, e elas dão, por exemplo, newton centímetros o K. O que você tem que estar consciente? Seguinte, o K, então, tem que ser newton por metro, tudo bem? Se, por exemplo, falar 100 newtons a cada centímetro, então 100 newtons por 1 centímetro. Quanto de força vai fazer em 100 centímetros, que é 1 metro? Você vai ter que saber transformar. Você vai ter que pegar esses centímetros para metro uma hora. Tudo bem? Então, uma maneira de fazer a regra de 3 da mesma maneira que eu fiz aqui. Se 100 newtons desloca 1 centímetro, quantos... Peraí, 100 newton desloca 1 centímetro, quantos newtons de força vão deslocar 100 centímetros? Que é a mesma coisa que 1 metro. Resposta 10.000 newtons nesse caso aqui. Tudo bem? Isso é importante você dizer também. Agora, esse X aqui, o X, o que seria o X? O X é basicamente o quanto que a mola deslocou. Lembra que eu falei pra vocês aqui, ó, que a mola era essa aqui, aí ficou aqui? Aí esse tanto aqui foi o que ela deslocou? Isso aqui é o X. Lembre-se que o X está ao quadrado, é o mesmo caso desse carinha aqui, ó. Tome cuidado, tá bom? O X, como é distância, deslocamento, tem que ser medido em metros, beleza? Lembre-se, todas essas fórmulas têm que estar no Sistema Internacional de Medidas, todas, beleza? Agora, vamos para uma outra energia, que não é um outro tipo de energia. É uma energia que a gente já trabalhou. Nessa explicação aqui, a gente já comentou sobre esse tipo de energia, que é basicamente a energia mecânica. O que seria energia mecânica? A energia mecânica é basicamente a soma da energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e também energia cinética. Então, vamos supor que um corpo tem uma energia potencial gravitacional, uma energia cinética, uma energia potencial elástica.
a soma de todas essas energias vai ser energia mecânica daquele corpo. Tudo bem? Galera, lembrando, isso aqui vai ser mais aprofundado na aula prática, tá bom? Então não perca a aula prática que vai ser bem legalzinha também. Então é o seguinte, energia mecânica vai ser a soma então da energia cinética com a energia potencial gravitacional com a energia potencial elástica. Já já a gente vê um pouquinho melhor isso aí, tá bom? Segura aí. Só saiba que a energia mecânica não é uma energia nova. É a soma das 3 energias que a gente já viu. Segura aí, que já já a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Agora, a gente tem o teorema da energia cinética. Galera, eu quero que você pense comigo o seguinte. Vamos supor, um dia eu estava lá no plantão de física e a gente está falando sobre trabalho. Eu não tinha falado desse teorema da energia cinética ainda lá no plantão. Ele não tinha sido dado em sala ainda. E eu lembro que um dos alunos perguntou: Pedro, existe um trabalho resultante? Existe, tipo, alguma coisa assim? Aí eu respondi, existe. É o trabalho da força resultante. Aí ele falou, Pedro, como é que calcula o trabalho da força resultante? Aí tem esse teorema. Esse teorema, gente, ele deve ser aplicado para a força resultante. Não esqueça, não é força elástica, não é força normal, força peso. Isso aqui é do trabalho da força resultante. Trabalho da força resultante. Galera, vamos lá. A força resultante é uma força que é responsável por gerar um movimento. Então, vamos supor que eu, por exemplo, tenho uma força resultante. Se eu tiver força resultante para frente, eu vou estar indo para frente. Se eu tiver força resultante para trás, eu vou estar indo para trás. A resultante é meio que para onde que o corpo vai estar indo. É a soma vetorial de todas as forças que atuam em um corpo. Tá bom? É só uma coisa, tá? Quando é movimento uniforme, isso aqui é só para que os físicos não fiquem bravos. Quando é movimento uniforme, lembre-se que a força resultante é igual a zero, enfim. Então, quando você está se movimentando, você vai ter uma força resultante. Bom, se você vai ter uma força resultante enquanto você se movimenta, perceba o seguinte, se eu me movimento, eu tenho energia cinética. Concorda comigo? Então, vamos supor que eu tinha uma energia cinética inicial e a força resultante atuou em mim. Aí eu vou parar lá na frente, com uma energia cinética final. Então, eu tinha uma energia cinética inicial, a força resultante atuou em mim e eu vou ter uma energia cinética final. Você concorda comigo que a energia da força resultante vai ser a diferença dessa inicial para a final? Da final menos a inicial? Gente, quando tem movimento, tem uma força resultante. Se tem movimento, tem energia cinética. Então, a gente pode dizer o seguinte, a energia que vai ser feita pela força resultante vai ser essa energia do movimento. Vai ser essa energia cinética final menos a energia cinética inicial. Vai ser essa diferença da primeira energia cinética para o final da energia cinética. Tudo bem? Então, é isso que diz o teorema da energia cinética. É basicamente o seguinte, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Lembre-se o seguinte, variação. Gente, sempre que você vê essa letra delta, sempre, é final menos inicial. Tá? Talvez tenha um caso ou outro, se eu não estou enganado, tipo a variação da energia potencial gravitacional é inicial menos final. Enfim, para não confundir vocês, mas sempre que tiver esse delta aí, é uma variação. É final menos inicial. Então, nesse caso, a gente pode dizer que o trabalho da resultante, vou colocar de azul, o trabalho da força resultante vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Lembre-se que a energia cinética é a mesma coisa que massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Lembre-se que essa velocidade aqui, ó, como energia cinética final, vai ter que ser a velocidade final do corpo. Menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Enfim, você pode fazer um desenrolar de cálculos, mas quando você fizer isso, você pode sim encontrar, você vai encontrar o trabalho da força resultante. Tudo bem? E esse é o teorema da energia cinética, que é a força, que o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Agora tem uma coisa que eu quero falar, e eu acho que isso aqui é a parte mais importante da aula, eu me alonguei muito, enfim, é um aulão, né? E agora, vou falar um pouquinho sobre conservação de energia, transformações em energia dissipativa. Galera, eu vou tirar esse jaleco que tá muito calor, tá? Tá quente pra caramba. Cara, aqui em Brasília tá complicado, que tá um calor que, assim, tá sem precedentes, cara. Tá muito quente. Beleza. Galera, eu falei com vocês há um tempo atrás sobre energia mecânica.
que é a soma de todas as energias. A energia potencial elástica, a energia cinética e a energia também, energia potencial gravitacional, tá bom? Isso vai ser importante quando a gente for falar de conservação de energia. Vamos lá. Eu peguei aqui um bloquinho, e esse bloquinho vai cair, tudo bem? Vai cair, vai deslizar, até encontrar com uma mola aqui. Uma hora ele vai deformar, só não desenho o bloquinho aqui, mas uma hora vai deformar essa mola. Eu quero que a gente analise cada um dos tipos de energia que tem aqui nesse esquema, tudo bem? E a primeira coisa que eu vou falar com vocês, vamos considerar que esse sistema aqui não tenha dissipação de energia, que a energia não se perca, que seja um sistema conservativo, tá bom? Eu vou explicar primeiramente sem dissipação, sem perda de energia e depois com perda de energia, tá bom? Você vai ver que é muito tranquilo. Primeiramente, vamos fazer sem perda de energia no caso, o da conservação de energia. Galera, nesse primeiro caso, a velocidade desse carinha aqui vai ser igual a zero. Esqueci de notar. A velocidade desse cara é igual a zero. Se a velocidade desse cara é igual a zero, significa que ele não está se movimentando, está parado, está em repouso. Esse carinha que está em repouso não tem energia cinética, que é a energia da velocidade, do movimento. Então não vai ter energia cinética. Repara que ele está a uma certa altura. Perceba que em relação ao chão, ele está a uma certa altura. Se está a uma certa altura, aqui vai ter uma energia potencial gravitacional. Repara, tem uma mola se deformando ou se expandindo? Não. Então, repara que a única energia que vai estar atuando nesse carinha aqui vai ser energia potencial gravitacional. E eu falei para você uma coisa, energia mecânica. Quando a gente está trabalhando com conservação de energia, a energia mecânica sempre vai ser constante. Ou seja, lembre-se que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nesse caso aqui, a energia mecânica, nesse caso aqui, vai ser igual a energia potencial gravitacional. Já vai ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Calma lá. Vamos analisar esse próximo carinha aqui. Perceba que ele já tá descendo, ele está com uma certa velocidade. Então perceba o seguinte, tem altura em relação ao chão? Tem. Então vai ter uma energia potencial gravitacional. Agora, se tem velocidade, vai ter energia cinética. E uma coisa, tem deformação de mola? Não, então não tem energia potencial elástica. Mas perceba uma coisa, a energia mecânica é a soma de todas as energias que atuam num corpo. É como se fosse, entre grandes aspas, a energia resultante, tá? Entre grandes aspas, não pense assim. Mas perceba, se a energia mecânica é constante, significa dizer que a soma de todas as energias, nesse caso, tem que ser igual a esse cara. A soma das energias em tudo aqui tem que ser igual a esse cara. Se eu dizer, por exemplo, que nesse exercício aqui a energia mecânica sempre é igual a 100 joules, significa dizer que a soma de todas as energias desse cara aqui tem que dar 100 joules. A soma de todas as energias desse cara aqui tem que dar 100 joules. Nesse cara aqui, 100 joules. Nesse cara aqui, 100 joules. Conservação de energia é que a energia não é perdida. A energia vai ser transformada. Tá bom? Analise aqui comigo. A energia potencial gravitacional vai se tornar energia mecânica. Depois, a energia potencial gravitacional mais energia elástica vai ser igual a energia mecânica. Repara que a energia mecânica aqui anteriormente é igual a 100 joules. Então vamos colocar aqui, 100 joules. 100 joules. Perceba que antes, toda a energia potencial gravitacional era 100 joules. Só que, conforme foi descendo, essa energia potencial gravitacional, ela acabou diminuindo. Porque agora vai ter uma energia cinética, que junto com a potência gravitacional tem que dar o 100 de antes. Então, agora a potência gravitacional vai ser, por exemplo, 80. E a energia cinética vai ser 20. Repara que a energia se transformou. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia foi transformada. Tudo bem? Perceba que a energia mecânica sempre é constante, tudo bem? Como isso aqui, a gente está desconsiderando as forças dissipativas, as forças que vão perder energia. Nesse caso aqui, esse cara que está aqui embaixo, perceba que não tem altura em relação ao chão, ele está no próprio chão. Se não tem altura em relação ao chão, lembrando, altura em relação ao chão pode ser a altura do centro de massa. Por exemplo, se eu estiver em pé e meu centro de massa for aqui, eu vou ter uma energia potencial gravitacional? Vou. Por quê? Porque o centro de massa em relação ao chão tem uma altura. Lembre-se disso, tá bom? Então, esse carinha aqui não vai ter potencial gravitacional. Esse aqui, não vai ter energia cinética. Não vai ter energia potencial elástica, porque não tem mola. Vai ser apenas energia cinética.
Repara que antes a energia cinética, a potência gravitacional é igual a 100. Agora a energia cinética é igual a 100. Perceba que teve uma transformação de energia. Agora, também tem esse cara aqui. Esse cara aqui, gente, eu vou considerar que ele pegou a mola e deformou. Porque se não tivesse deformado, ainda assim seria esse caso aqui, ó, da energia cinética, porque ainda não teria potência elástica. Energia potencial elástica é quando a mola era deformada, tá bom? Então vamos considerar que esse carinha aqui já deformou a mola. Já deformou a mola. Se já deformou a mola, vai ter energia cinética, vai ter uma certa velocidade. E também energia potencial elástica. Isso tudo vai ter que dar igual a 100. Perceba que a energia foi transformada daqui para cá. Agora, o que era antes energia cinética, agora é energia cinética mais energia potencial elástica. Agora, e se tiver, por exemplo, um carinha bem aqui, ó, um carinha aqui, ó. Tipo, ele parou completamente. Parou completamente, a mola está na sua maior tensão. Tá na maior tensão, tá muito tensionada, tá muito comprimida. Repara que não tem movimento. A velocidade agora é igual a zero. Ou seja, aqui vai ter energia cinética? Não. Vai ter energia potencial elástica. Vai ter alguma outra potência gravitacional? Não, porque não tem altura. Cinética? Não, porque não tem movimento. Logo, a energia potencial elástica vai ter que ser igual a 100 joules. Perceba que daqui, ó, pra cá, teve transformação de energia. Tudo bem? Nesse caso aqui, gente, por que isso aqui seria igual a energia mecânica? Porque, tipo assim, a outra, tipo, aqui, ó, como não tem velocidade, a energia seria igual, a energia cinética seria igual a zero. Aí a outra, como não tem mola, a outra seria igual a zero, entendeu? Aí meio que isso seria igual a energia mecânica. Enfim, a energia mecânica e a soma dessas energias vai ter que sempre ser a mesma em um sistema conservativo. Tudo bem? Agora, e se não for conservativo? Essa aqui são os minutos finais da nossa aula, tá bom? Eu não quero me estender mais, mas e caso, por exemplo, se dissipa energia? Galerinha, eu vou pagar aqui alguns cálculos que a gente fez. Vou pagar esse cara aqui, esse carinha aqui também. E, enfim, vamos considerar que aqui não tem mola, tá bom? Não tem mola aqui. Agora, não é um sistema conservativo mais. Não é mais sistema conservativo, ou seja, a energia mecânica não tem que ser a mesma. Tá bom? Em todos os casos aqui, nas posições, não tem que ser a mesma. Mas é o seguinte, a energia cinética nesse caso aqui, eu fui lá, consegui medir, consegui calcular, e vi que era 100 joules. Agora, peguei esse cara aqui e calculei a energia cinética dele. Quando eu calculei a energia cinética, deu 80 joules. Aí você pode estar pensando, cara, Lavoisier estava errado. Porque, pô, na natureza nada se cria, nada se perde, nada se transforma. Mas espera, parte da energia eu perdi aqui? O que aconteceu? Não, Lavoisier não está errado. Sabe o que aconteceu? Parte da energia foi perdida. Parte da energia foi dissipada. Tudo bem? O que seria dissipar energia? Lembra que eu falei com você, há um tempinho atrás, que tem algumas forças que são contrárias ao movimento, que fazem um trabalho resistente ao movimento? Uma dessas forças é a força de atrito. Nesse caso aqui, quando a gente falou da energia mecânica, deve ser constante toda hora e tudo mais, a gente desconsiderou a força de atrito. O trabalho da força de atrito. Porque esse trabalho da força de atrito vai fazer com que a gente consiga perder parte da energia e que ela seja dissipada. O atrito vai estar atuando na superfície. Bem aqui. Ele vai dissipar parte da energia. Agora a grande pergunta. Como é que eu consigo saber quanto que é a força de atrito nesse caso? Gente, perceba que antes era 100, foi para 80. A força de atrito aqui, nesse caso, vai ter que ser o trabalho da força de atrito, perdão. Opa, tá restante, ó. Trabalho da força de atrito, nesse caso, vai ter que ser igual a menos 20 joules. Por que menos 20, Gabriel? Perceba que teve uma perda de energia de 20 joules. Se indica perda, tem que ter o sinal negativo, porque é um trabalho resistente. Mas, Gabriel, como eu consigo calcular isso? Simples. Pega a energia mecânica final, subtrai da energia mecânica inicial. Trabalho da força de atrito vai ser igual a energia mecânica final, menos a energia mecânica inicial. O trabalho da força de atrito, portanto, vai ser igual à variação da energia mecânica. Galera, nesse caso aqui, eu estou considerando como força dissipativa o atrito, tá bom? E nesse caso,
o atrito aqui vai ter que ser a variação, o trabalho da força de atrito vai ser a variação da energia mecânica. Pega a final, subtraída da inicial. Você vê que a gente perdeu aqui de energia, a parte de energia que foi retirada foi de menos 20 joules. Então tirou-se 20 joules. Tirou menos 20 joules. Galera, é isso na aula de agora, na aula de agora é complicado, na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter uma aula prática do assunto também. Beleza? Forte abraço. Obrigado pela sua presença. Confira o vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.